Bem, vamos falar já de Ferroviária? Vamos. Então vamos abrir o dia a dia da Ferroviária. Direto, né? Hã? Vamos direto? Vamos direto, Marquinhos. E a gente já está ao vivo, Zé, com o vice-presidente do Conselho de Administração da Ferroviária. A gente vai apresentar ele antes, para que o torcedor já vá conhecendo a formação acadêmica do senhor Elias Barquete Albarello, que é o vice-presidente do Conselho de Administração. Ele era o diretor-presidente. No sábado houve uma transição dessa diretoria com o Elias. Com o tempo ali vai explicar isso dentro da entrevista. A formação acadêmica do Elias Barquete Albarello, graduação em Engenharia Mecânica em 85, na FEI em 1985, graduação em Engenharia de Produção, pós-graduação em Administração de Finanças, Master em Business de Administração da MBA, mestrado em Administração, doutorado em Planejamento, pós-doutorado no tema Gestão Profissional do Futebol Brasileiro, aplicação das melhores práticas de governança corporativa dos clubes e condição de adesão à nova estrutura societária. Histórico no futebol, Zé. Vice-presidente do Conselho de Administração da Ferroviária SAF, até sábado diretor-presidente da Ferroviária SAF, presidente, já na carreira dele, né, presidente do Vila Franquense da Liga 2 de Portugal, palestrante no curso de futebol da CBF Academy, financeira do futebol, presidente do curso de gestão de futebol da CBF Academy, com o tema Gestão Financeira dos Clubes, eleito entre os 3 melhores diretores financeiros de clubes de futebol da CONAFUT, Congresso Nacional de Futebol, fundador e ex-presidente da ABFF, Associação Brasileira de Executivos Financeiros do Futebol, e histórico no São Paulo Futebol Clube. Diretor executivo financeiro de 2017 a 2020, vice-presidente de patrimônio de 2015 a 2016, conselheiro vitalício de 2014 a 2020, 6 anos, diretor de estádio de 14 a 15, conselheiro eleito, diretor adjunto financeiro do São Paulo de 2009 a 2014, assessor da presidência de 2006 a 2008, foi o ano que o São Paulo papou tudo naquele ano do brasileiro, aquele ano São Paulo, os últimos títulos brasileiros do São Paulo, assessor da presidência, como a gente tinha dito, diretor adjunto do Departamento de Esportes Amadores do São Paulo, conselheiro eleito e diretor adjunto de comunicação de 2001 a 2002. Este é Elias Barquete Albarello, vice-presidente, hoje, né, vice-presidente do Conselho de Administração da Ferroviária SAF. Elias, seja bem-vindo aqui à programação dos Campeões da Bola. E qual que é a palavra aí do vice-presidente nesse início desse bate-papo aqui com os Campeões da Bola e, claro, com a torcida da Ferroviária que te acompanha. Boa noite. Olá, boa noite a todos. Muito prazer, é uma honra falar nesse programa, né? Tão comemorado, um programa que quase meio século em Araraquara, os Campeões da Bola, e falar com uma das pessoas mais reconhecidas no interior paulista, né, o Zé Roberto, e também com os amigos aí Marquinhos, Vaguinho, Davi Surian, próprio Jefferson. Inicialmente eu gostaria de dar aí um abraço nos amigos de Araraquara e principalmente aos afianos. Estou à disposição aqui para podermos trocar aí algumas ideias ao longo desses próximos minutos. Muito bem. Elias, a gente agradece inclusive a sua disponibilidade de tempo, participando conosco do nosso balanço geral de hoje. É claro que já há algum tempo a gente vem, né, os Campeões da Bola, vem cobrando essa participação da diretoria, de um pronunciamento, de falas em relação à torcida, em relação à própria cidade. Entendemos que havia um vácuo, né, uma zona morta aí, separando um novo comando do clube da torcida, da cidade, enfim, de todos aqueles que se preocupam com a Ferroviária e querem o melhor para a Ferroviária. Então, isso foi muito cobrado. Razão principal da nossa satisfação de tê-lo hoje aqui conosco, exatamente para falar, basicamente, dessa área administrativa da Ferroviária, o que mudou, né? E por que também demorou tanto, né, esse contato mais direto de vocês com o torcedor da Ferroviária através dos meios de comunicação. Mas reitero, sinceramente, em nome dos Campeões da Bola e da torcida, os nossos agradecimentos, né? Demorou, é verdade, mas você está conosco hoje para falar de muita coisa que o torcedor já há algum tempo gostaria de ter ouvido. Seja bem-vindo e fique à vontade. Muito obrigado, Roberto. E você me dá a oportunidade
né, esclarecer exatamente isso. Você sabe que eu sou um ouvinte, né, seu, a partir do momento que nós assumimos na Ferroviária em 19 de janeiro, eu passei a acompanhar mais de perto e, sem exceção, todos os jogos eu vi suas transmissões. E em vários deles, realmente, você solicitou a presença de alguém do Grupo Bertolucci. Duas razões, né, principais para não ter manifestado anteriormente. Primeiro, realmente, talvez uma falha de comunicação, porque eu estou aí, como te falei, há quase 7 meses em Araraquara, e não houve aí a oportunidade. Talvez aí a gente pudesse ter tido, mas também, por outro lado, e a segunda razão principal, é um pouco do meu estilo de trabalho e também, né, do próprio grupo, que nós procuramos primeiro entender, né, o clube, a partir daí trabalhamos fortemente com resultados, que depois aí ao longo do programa eu vou mencionar, e só a partir daí sim, né, e nos apresentar. Então, essa é a forma como a gente entende, como a gente gosta de fazer. Então, primeiro trabalho, resultados, e aí sim a gente mostrar o concreto. Então, basicamente, é por isso que a gente não falou anteriormente aí com vocês. Mas sempre a oportunidade, e a partir de agora aqui estou à disposição e sempre estarei, né, presencialmente, ou mesmo aqui, né, por telefone, o dia e a hora que vocês quiserem. Muito bem, então, hora de falar que foi exatamente aquilo a que você se referiu. Então, assuntos para serem ditos. O que se pode falar agora desse comando administrativo da Ferroviária? Houve mudanças dias atrás, Ferroviária SAF, enfim. O que de novidade você poderia adiantar para nós que somos admiradores e fãs da Ferroviária e preocupados sempre com a Ferroviária? Perfeito, vamos lá. Quando nós assumimos 19 de janeiro, eu fui indicado, empossado como diretor-presidente, né, da Ferroviária, com o conselho representado, conselho de administração representado pelo Filipe Bertolucci, que era o presidente do conselho, e basicamente nós tínhamos e temos ainda em mente, quando viemos aqui, 2 grandes projetos para a Ferroviária. O primeiro diz respeito ao time profissional, profissionalização, né, que temos como objetivo atingir aí a Série B, né, do campeonato brasileiro, isso num prazo aí de 3 a 5 anos. Estamos aí, né, praticamente uma final cada semana, e sábado não será diferente, se Deus quiser vamos passar essa fase, mas é um projeto de médio e longo prazo, no que diz respeito ao futebol profissional. Infelizmente, né, por algumas razões aí que nós não pudemos, ao longo do tempo, dado o momento que nós chegamos, não foi possível, né, intervirmos com mais intensidade no futebol, chegamos praticamente, né, no início do Campeonato Paulista, e vocês sabem muito bem que é um tiro curto esse campeonato, e até entendíamos naquele momento, que não deveríamos interferir, apesar de termos aí tentado, né, trazer alguns jogadores que jamais imaginaríamos que pudessem jogar no estado de São Paulo, no time do Campo Ferroviária, mas futebol, você sabe melhor do que eu, inclusive, que se decide nas 4 linhas e é algo imponderável. Segundo, o projeto, que na minha visão, inclusive, principal, é da formação de base, né? Tornar a Ferroviária, né, como referência nacional em termos de formação de base de atletas, né, de captação de jogadores, preparação, desenvolvimento, passar pelo profissional, necessariamente, né? Então, esse é o grande projeto. E atrás desse projeto, evidentemente, acompanha algumas outras ações. Então, são esses 2 grandes projetos que foram definidos aqui no grupo Bertolucci e que são os projetos que nós estamos implantando. Claro que leva tempo para isso. Nós não podemos falar que em 6 meses colhemos resultados, assim, né? Como eu falei anteriormente, nosso projeto é de 3 a 5 anos. E engana-se, né, quem imagina que o grupo está em Araraquara visando somente resultados financeiros, absolutamente. Visando um projeto esportivo. E aí eu falo com muita propriedade sobre isso, né? E por que eu estou citando esse projeto? Porque, evidentemente, foi muito bem pensado, planejado e discutido, né, aqui em São Paulo, por diversas vezes, reunião do Conselho,
essa minha permanência durante 6, 7 meses como diretor-presidente, fazendo essa primeira fase do projeto, que nós estamos chamando, de modificação, de uma reestruturação organizacional, né? Toda uma modelagem que nós imaginamos, estamos fazendo, e isso realmente a gente ainda não terminou, ainda tem algo a ser feito, e a partir daí que seria o que a gente está iniciando agora, a segunda fase. E aí a razão da minha ascensão à vice-presidência do Conselho, né? Exatamente para poder aí desenvolver os projetos que vão dar sustentabilidade à ferroviária. Que tipo de projeto, por exemplo? Aquisição de um CT, né, cidade de Araraquara, que inclusive houve aí, né, uma primeira tentativa, um pouco frustrante para ambos os lados, mas também não vamos imaginar que não vamos continuar, ao contrário, está mais vivo do que nunca esse projeto. E esse projeto será sob a minha responsabilidade, tanto na execução como na captação de recursos, da mesma forma, né, da construção, depois isso, tomando como base, por exemplo, um projeto de incentivos fiscais, né, do governo federal, que, aplicado ao esporte, vai proporcionar, sim, o nosso grande objetivo, que é ter um CT. Então, este é o grande projeto que, a partir de agora, né, eu passo a liderar. Mas, claro, e é muito importante a sua pergunta, e também eu tenho que esclarecer, eu não deixo o dia a dia da ferroviária. Não estarei presencialmente, mas continuo, inclusive em reunião do Conselho de Administração de hoje, né, sendo delegado a mim, a procuração para poder continuar exercendo algumas atividades, né, relativas à assinatura de contratos, gestão. Então eu devo acumular isso. Claro que, em termos de governança, não é possível, né, assumir a vice-presidência do Conselho e, ao mesmo tempo, continuar como diretor-presidente, até porque, na mudança do estatuto, que foi resultado da AGO aí na quinta-feira, nós não teremos mais a figura de diretor-presidente, teremos 3 diretores, com funções aí que nós estamos detalhando e em breve iremos apresentar, e faço questão, inclusive, de apresentar aqui para vocês. Então, basicamente, esta é a mudança, né, que houve, creio que para melhor, porque é a segunda fase de um projeto já muito discutido e ainda tem muito mais pela frente, que infelizmente eu não posso aqui declinar, porque a gente tem aí necessariamente algum período de silêncio, né? O Elias, falando especificamente de futebol, a Ferroviária foi rebaixada para a Série A2 do Campeonato Paulista, coisa que não acontecia há muito tempo. E estamos ainda no Campeonato Brasileiro com esperanças ainda, é claro, e apostamos nessas esperanças em relação ao jogo de sábado lá em Tubarão, para que a gente possa voltar com a perspectiva de jogar outra etapa do campeonato. Como é que o comando administrativo da Ferroviária, os donos da Ferroviária, os diretores da Ferroviária, absorveram isso? Primeiro, o rebaixamento da Ferroviária, que ninguém podia imaginar que iria acontecer. E segundo, naturalmente, essa situação do Campeonato Brasileiro, onde temos esperanças, ainda temos esperanças, mas vivemos uma situação mais difícil, fora daquilo que a gente imaginava também em relação à competição. Vou falar pelo primeiro. O primeiro caso que, né, o rebaixamento realmente foi uma dor, né, e ainda continuamos, né, sangrando com essa dor. Claro que não comparável, né, aos afianos, às pessoas que moram na cidade de Araraquara, porque nós estamos chegando, mas também não dá para dimensionar isso em relação às pessoas. Frustrante, né, num primeiro momento, mas é o futebol. Se vocês tiverem a oportunidade de ouvir meu currículo aí, eu estou há 20 anos, né, clube de futebol, trabalhando com futebol, já passei por momentos ruins, tão ruins quanto, já passei por momentos bons também. São ciclos que acontecem no futebol, que nós não temos a totalidade da gestão, né, quando nós estamos falando do futebol dentro das 4 linhas. Como eu mencionei, claro que também tem lá a nossa parcela, né, aí no rebaixamento, mas chegamos no momento em que o clube já estava o time já estava montado praticamente, tentamos, né, trazer alguns jogadores, e vocês reconheceram isso à época, e tivemos, inclusive, a oportunidade, né, até o último jogo, de poder permanecer na Série A. O jogo que empatamos, né, com a Inter de Limeira, que vinha de uma derrota de 5-0 para o Guarani, e dentro da fonte colocamos 10 mil pessoas lá, algo que há muitos anos não acontecia, mas você sabe, já
mencionei aqui, esse é o futebol, incontrolável, né? De qualquer forma, realmente isto nos afetou, mas que os afianos não tenham dúvida nenhuma, nós voltaremos, e voltaremos muito mais fortes e com muito mais sustentáveis, né? E para acontecer isso, evidentemente, está diretamente relacionado ao outro projeto, que é o projeto que nós falamos aqui da base, né? Que já entrando nesse tema, que é tão importante quanto, mais ou menos 2 meses, fizemos uma mudança, né, do local que tínhamos aí no hotel, na cidade, que não estava tão bem preparado para nós termos lá a nossa formação de base, e a partir de maio aproximadamente, nós estamos aí num hotel, que é um hotel muito bem localizado, né, que já no passado a Ferroviária usou alguns andares desse hotel, mas atualmente todo o hotel de utilização da Ferroviária, temos lá quase 90 atletas, né, formação de base, todas as comissões técnicas estão lá também, feminino, masculino, inclusive o staff, né, toda a administração agora está integrada nesse lugar. Aliás, eu gostaria até de fazer uma menção aqui especial a uma pessoa, né, a senhora Ana Paula Medeiros, que é uma empresária bem-sucedida aí de Araraquara, que foi a grande ou a maior responsável por nós estarmos nesse hotel, né? E isso vai realmente mudar a história da Ferroviária. Então, meu agradecimento especial a ela, que contribuiu muito e continua contribuindo, né, lá com o que nós estamos planejando. Então, esta é realmente a nossa pedra fundamental. A Ferroviária muda, né, aí de status quando a gente está falando de uma base reconhecidamente uma das melhores do estado de São Paulo, que está do país. E este é o futuro que nós estamos falando. Então, claro que o jogo de sábado para nós é fundamental, importantíssimo. Confiamos, né, como diretores, como grupo empresarial, confiamos muito no nosso clube, nossos atletas, nossa comissão técnica. É um desafio, sem dúvida nenhuma, mas nós aí vamos superar, né? Essa é a palavra de otimismo, de trabalho. E aí o resultado é decorrente do campo. Bem, a gente em determinado momento, Elias, tivemos aqui uma preocupação, eu diria até muito grande, pelo seguinte: a gente sabe, pelo menos a uma certa distância do nosso conhecimento, evidentemente, que o Grupo Bertolucci é um grupo de conceito internacional, né, que negocia com valores e com atletas dos clubes mais expressivos do mundo, né? A gente tem noção dessa importância, desse valor, e ficamos preocupados com o seguinte, e eu gostaria muito que você falasse, Zé Roberto, você está equivocado. Ficamos preocupados com o seguinte: de repente, os negócios do grupo são tão grandes, são tão elevados, de um outro patamar, que a Ferroviária, para o grupo, seria alguma coisa menor e que talvez não merecesse a devida atenção. Eu gostaria que você falasse, Zé Roberto, não é bem assim não, é o contrário. Roberto, usando suas palavras e me desculpando, né, você realmente está equivocado. Absolutamente equivocado. Vou dar alguns exemplos disso, né, para nós verificarmos. E como eu falei no início, o grupo, né, ele não tem aí como padrão ficar divulgando, né, seus trabalhos, tudo aquilo que é feito, não só né, aqui com a Ferroviária, como também as suas atividades. É o maior grupo empresarial, né, de futebol no país, e um dos 3 maiores do mundo. Em relação à Ferroviária, e como eu falei do projeto, nós estamos aqui na Ferroviária para torná-la, sim, né, além do que a história, né, muito rica da Ferroviária, que foi um dos clubes, né, durante aí a década de 60, que fez frente ao grande Santos do Pelé, sim, fundamental e um dos pilares aqui dos negócios do Grupo Bertolucci. Agora, imaginar, não é, que pelo grupo ser reconhecido como o maior do país ao mesmo tempo, não é, ter aqui a possibilidade de descontrole de recursos abundantes, jamais. Isso não ocorrerá. E aí tem a minha palavra nisso e eu também trabalho muito fortemente com relação a isso. Porque nós temos que ter e trabalhar no futebol como se fosse, né, nossa casa, onde nós temos que cuidar efetivamente. É assim que o grupo vê, é assim que o grupo trabalha. Nós temos orçamento
para o ano, temos orçamento para os próximos 5 anos que estamos desenvolvendo, e essa é a nossa Bíblia. Então, só para você ter uma ideia, né, quem está aqui nos ouvindo, nós não costumamos divulgar muitos dados, inclusive porque nós estamos aí num fechamento de balanço que ocorreu, né, que foi aprovado semana passada. Então, até este momento, a gente não poderia dar nenhuma declaração, mas agora eu posso falar porque é público e notório. Durante esse período, e quando nós chegamos, né, e aí é importante entrar um pouco na gestão para ver a seriedade do grupo, nós encontramos, né, e aí de gestões anteriores, e não cabe mencionar aqui, porque nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de uma realidade um pouco diferente, e principalmente é sabido o que ocorreu nos últimos anos aqui na Ferroviária, mas é característica do grupo olhar para frente. E essa é a minha particularmente. Mas encontramos, né, um clube com um endividamento elevado e algo em torno aí diretamente do dia a dia com fornecedores, cidade, com prestadores de serviço, um posto da ordem aí de 3 milhões e meio a 3 milhões e 700, mais ou menos, né? E nesses 6 meses, com algumas ações e negociações, conseguimos reduzir isso da casa de 2 milhões negociados. Não significa que estamos devendo, isso não significa que estamos negociando, caso a caso. Claro que, em determinado momento, né, por um desencaixe do fluxo de caixa, pode aí realmente nós temos deixado de pagar aí uma imagem por alguns dias, e na verdade não foi atrás, até mencionando claramente isso em jogo anterior aí, nós tivemos como padrão pagarmos a imagem dos jogadores, direito, todo dia 20, mas foi uma deliberalidade nossa, uma aprovação do grupo quando ela vence dia 30. Então nós atrasamos alguns dias e foi recomposta. Então esse é um exemplo de seriedade, né? E comunicado aos atletas, sempre foi assim. Quando chegamos ao mesmo tempo, nós tivemos aí de anos anteriores quase pagamento de 2 milhões, vou ser exato, R$1.970.000 de rescisões, principalmente de jogadores que passaram pela Ferroviária nos últimos anos. Então isso é inimaginável para um clube desse porte. Em termos de recursos, vou dar esse número que é muito importante, porque aí denota, né, a seriedade, o comprometimento e o interesse do grupo na Ferroviária. São quase 9 milhões e meio de aporte de recursos do grupo, desde o dia, e foi até um pouco anterior, né? Quando estavam negociando, finalzinho de dezembro, já iniciando janeiro, que houve o primeiro aporte naquele momento, com salários, inclusive, atrasados dos funcionários. E até hoje, nós estamos falando aí de 7 meses, quase, né, esse montante quase chegando a 10 milhões, num clube, né, que tem um orçamento anual aí da ordem de 27 milhões. Então, veja, nós estamos falando quase 30% de aporte de recursos. E há necessidade até o final do ano para cumprir isso. Em termos de resultado, isso é bastante importante, e então, os números estão aí, são publicados. Nós tivemos um prejuízo em 2000, e só nos últimos 3 anos, posso falar, né? Em 21, nós tivemos um prejuízo ferroviário de 5 milhões de reais. Em 2022, prejuízo de 10 a 11 milhões, quase somando aí 16 milhões. E vou dar um número para os senhores, né, já para conhecer nesse primeiro semestre, ainda um número, né, provisório, que realmente ainda vai passar por uma auditoria, mas eu posso já garantir para os senhores, nós vamos ter superávit esse ano. Já temos algo em torno de 5 milhões de reais de superávit no primeiro semestre desse ano. E veja, totalidade desses recursos serão reinvestidos na Ferroviária. Então, o grupo não tem, e não tem um compromisso definido claramente, que todos os recursos gerados pela Ferroviária serão reinvestidos na Ferroviária. Então, essa seriedade, né, esta é a palavra que eu trago para você do grupo. E posso garantir para você, este é um projeto que é fundamental dentro do grupo Bertolucci. São números realmente importantes, né? Quando se trata de dinheiro, realmente a importância acaba sendo mais acentuada. E essa questão de superávit, me parece que foi muito importante você ter dito e que vai ser feito esse reinvestimento na própria Ferroviária, como você acabou de falar, né? Isso é muito importante.
Sim, claramente, né? Essa é uma das premissas do grupo, né? E não somente dos resultados aí. Estamos trabalhando, infelizmente eu não posso, né, ainda declinar sobre isso, porque nós assinamos aí, né, uma carta de confidencialidade que nós traremos recursos, sim, também abundantes para a ferroviária. Porque o nosso objetivo é muito claro, né? E estamos começando a dar mostras disso. Como eu falei, temos resultado, uma primeira fase de reestruturação, uma reorganização, trabalhar a ferroviária com que efetivamente é um clube, né, que tem que gerar, que tem que ser autossuficiente. E ela será. Né? Como nós já estamos falando aqui em 6 meses, pasmem, não há nem ainda o reflexo das ações que foram tomadas. Elas começam a aparecer. Há resultados de outras ações, né? De atletas, negociações que já existiam anteriores, né? Que estavam no outro clube. Nós estamos falando simplesmente do maior grupo, né, empresarial de futebol do país. Quer dizer, não para um projeto desse, ele é muito importante. Aliás, eu poderia somente responder a sua pergunta, né, Alberto, a dúvida, com uma única resposta. O Juliano Bertolucci, né, que fez a compra e toda a transação, o antigo investidor, que criou a SAF, colocou a SAF, né, em nome do Filipe Bertolucci, que é o filho dele. Quer dizer, você sabe muito bem disso. As pessoas, se tivessem um mínimo de seriedade, como é que você faz uma transação, né, no futebol, que é altamente explorado por diversas mídias, né, e por todos que têm a paixão, você faz uma SAF e coloca seu filho como proprietário da SAF. O Filipe, né, garoto extraordinário e que vai ser um dos expoentes aí como gestor de futebol, né, de clube de futebol, tem seus 27 anos, é o dono de uma SAF. Então, isso é muito representativo. Ele senta à mesa, por exemplo, com presidentes de federações, confederações, na CBF, com presidentes de clubes, né, apoiado aqui, né, e sempre orientado por outra pessoa fundamental nesse projeto, que é o Júlio Taran, que é uma das pessoas mais reconhecidas, temos de conhecer, realmente, o futebol tanto por dentro, né, dos clubes, como todas as transações. Então, nós estamos falando e tem uma dedicação muito forte aqui, né, na ferroviária. Então, as pessoas, e eu ouvia um pouco isso, inclusive, coisa que me deixava bastante chateado na cidade, e algumas pessoas falando que os proprietários não vinham, né, na cidade, não se manifestavam. Engano, totalmente engano, porque estiveram em todos os jogos. Claro, se você tem uma negociação, algum impedimento, né, mas quase todos os jogos da ferroviária estiveram presentes. E muitas vezes, em reuniões dentro do hotel, portas fechadas, altas horas da noite, ficando. Mas porque, como eu falei para vocês, sim, nós trabalhamos. Nosso trabalho. Este é o lema nosso. Tá? A partir daí gerar resultados. E hoje eu posso ter tranquilidade de vir aqui e apresentar alguns resultados. E não tenho dúvida nenhuma com relação àquilo que nós temos aí em mente e vamos buscar. Não há dúvida nenhuma, porque é um projeto sustentável, como eu falei para vocês. Muito bem. Sempre somos questionados a respeito do futebol feminino da Ferroviária, que é uma equipe tradicionalíssima do futebol feminino do Brasil, né? Uma das primeiras, se não a primeira. Araraquara é vista, de certa forma, como a capital do futebol feminino, uma equipe que tem conseguido, na prática, no campo de jogo, resultados extraordinários. Como o grupo vê também o futebol feminino da Ferroviária? Excelente pergunta, Roberto. O grupo vê a Ferroviária uníssona, né? Quer dizer, não existe no grupo futebol feminino, futebol masculino. Claro que, na prática, o que a gente denota, né, são aí ações, às vezes, diferentes, por própria característica, né, do clube, dos campeonatos. Agora, o apoio ele é integral, né? Nós estamos discutindo aqui dentro do clube também uma forma de uma melhoria de gestão, né, uma melhor de gestão, tanto do futebol feminino, futebol masculino, mas sempre tendo como objetivo a ferroviária como sendo um único CNPJ, que é o que nós costumamos falar.
E vocês, nos próximos 15 a 20 dias, né, saberão de notícias e ações que nós estamos desenvolvendo, principalmente neste momento, né, para o futebol feminino também. Isso já vem sendo desenvolvido há alguns meses e creio que isso vai realmente também ter um impacto, como a Ferroviária sempre foi, né, inovadora, né, no futebol, em todas as suas participações, iniciativas. Então, para nós aqui do grupo, ele é a Ferroviária. Então, a gente não faz essa distinção entre feminino e masculino. E, a bem da verdade, hoje você vê o futebol feminino, a Ferroviária, os 4 melhores clubes do país, não é? E, então, veja, é uma marca muito forte, assim como o futebol profissional sempre foi. Então, assim, para nós ela é sempre assim um único clube, uma única bandeira, uma única identidade. Elias Barquete Albarello, vice-presidente do Conselho de Administração, Marquinhos está falando aqui agora. São 2 perguntas, Elias, uma da sua carreira e outra da própria Ferroviária de torcedores. Da parte administrativa, na sua opinião e na sua análise, né? Por que a Ferroviária não disputou a Copa Paulista? Se você poderia explicar isso. E também sobre a sua carreira e sobre a sua experiência. A gente viu no seu currículo a sua passagem no São Paulo naqueles anos de 2006 a 2008. Foi os últimos anos memoráveis do São Paulo, daquela gestão que o São Paulo ganhou praticamente tudo. O que tirar de experiência? Você disse bem, né? O Pipo é um jovem, né? Tá gerindo ali a empresa, tudo, o próprio futebol SAF. O que é a experiência do Elias no próprio futebol para fazer a Ferroviária ainda mais gigante do que ela já é no futebol? Vou começar pela segunda pergunta sua, em relação à Copa Paulista. Foi uma decisão principalmente da diretoria executiva de futebol, né? Claro que aí soube também alinhado com o Filipe, o Pipo, né, como você disse, carinhosamente chamado, o Júlio, que era, né, em função dessa transição, em função, inclusive, da queda, né, no Campeonato Paulista e a mudança quase que total do elenco. Então, entendeu-se que não deveria, né, correr esse risco aí, nós não teríamos tempo suficiente a preparar quase que 2 times que são necessários aí para essa disputa. Basta ver, por exemplo, que um dos exemplos que nós temos aí, o próprio 15 de Piracicaba, que estava e já deixou, né, aí o Campeonato Brasileiro. Então, nós, como eu falei, com o grande objetivo ascender a Série C para o ano que vem, ascender para a Série B em 3 anos, nós tínhamos que priorizar o Campeonato Brasileiro, e é o que estamos fazendo. Em relação à minha experiência no futebol, eu tive a grata satisfação de poder trabalhar num clube, né, dos maiores do país, talvez do mundo, tricampeão do mundo, e foi um aprendizado, principalmente neste período que você mencionou, Marquinhos, né, que eu era assessor da presidência, eu fui assessor de um presidente muito característico de São Paulo, que era o Juvenal Juvencio. Então, foi uma escola, né, naquela oportunidade. O São Paulo era realmente um time destacado, mas eu também tive aí como uma grande oportunidade poder criar a associação dos diretores financeiros dos clubes de futebol, os 20 clubes que disputam o campeonato da Série A do Campeonato Brasileiro, onde nós tivemos a oportunidade, né, de poder compartilhar as melhores práticas. E, a bem da verdade, é um aprendizado. Com clubes que você jamais imaginaria que pudesse proporcionar algum tipo de capacitação, né, de algo inovador, e nós vimos muito isso. Então, foi uma experiência gratificante. Ao longo da minha passagem pelo São Paulo, quase 20 anos, eu passei por diversas diretorias, como diretor estatutário, como vice-presidente, e isto me deu, né, aí a possibilidade, além da experiência e conhecimento, de poder, sem dúvida nenhuma, aplicar aqui, nesse desenvolvimento, um clube como a Ferroviária. Tive uma passagem não muito longa por Portugal, também, já nesse modelo lá, lá é SAD, né? Bem semelhante à SAF, estão nisso já há quase 10, 12 anos, então também pude entender dessa forma. E recebi o convite, que foi muito gratificante, a quem realmente eu agradeço a confiança, né, do Juliano, do Bertolucci, do Pipo, do Júlio, que me fizeram esse convite, e com muita satisfação, né, com
com muito desejo de trazer, né, poder contribuir aqui para a Ferroviária, que é uma marca. A Ferroviária realmente e é muito interessante isso, porque quando as pessoas mais próximas a mim, né, sabem que eu estou na Ferroviária, a primeira menção é a solicitação de uma camisa, falar, né, do que é essa cor maravilhosa, e do passado, né, os mais velhos, realmente falar da história da Ferroviária. Então, isso é muito gratificante. Eu espero que poder contribuir muito ainda agora, um pouco mais olhando de uma forma estratégica, né, podendo olhar um pouco mais de médio e longo prazo. Porque o dia a dia de um clube, ele te consome muito. E foi isso que aconteceu nesses 6 meses aí, né, que eu estive diariamente, aí, durante a semana, pelo menos, na Ferroviária, porque era necessário, dentro do que nós encontramos, dentro do que era o nosso objetivo, e eu creio que a gente está no caminho, né, para tornar realmente a Ferroviária muito mais forte, reconhecida, não só nacionalmente, como internacionalmente. Este é o grande desafio nosso, que está um pouco mais além, e a gente pode falar numa outra oportunidade sobre isso. Ô Elias, hoje a gente esteve no treinamento final aqui em Araraquara, você que está em São Paulo, e por sinal a delegação está hospedada aí para amanhã embarcar em Congonhas, pela manhã para Florianópolis. E há muito tempo, nós que estamos daqui, acompanhamos os campeões da bola há 38 anos aí ao lado da Ferroviária. A Ferroviária ficou por muito tempo distante da cidade. E hoje o clube recebeu o projeto Centro de Convivência da Criança e do Adolescente Nossa Senhora das Mercês. Crianças tomaram café da manhã no estádio, depois interagiram com os atletas no gramado, depois do treino eles bateram uma bola com o time que vai pro jogo, pra decisão. Quer dizer, eu até disse no meu destaque de abertura, se tinha um aditivo melhor pra essa rapaziada do time da Ferroviária pro jogo de sábado, era o calor mais puro, o coração mais puro, que é da criançada. Essa aproximação com a cidade passa por essa diretoria também? Ótimo, excelente. Eu vou confessar aqui com vocês, eu não vi, né, nesses meus quase 30 anos de futebol, projetos sociais como são desenvolvidos aí pela Ferroviária. E esse hoje que você citou, né, infelizmente eu não pude estar presente, porque inclusive estava aqui com demandas, como falei, tive uma reunião do Conselho de Administração aqui em São Paulo, mas a Ferroviária é muito característico, fazemos isso, né, as pessoas que estão na Ferroviária, né, e isso não estou falando de agora, estou falando de décadas, a Ferroviária é muito caracterizada por proporcionar o bem-estar, proporcionar aí algo muito melhor, a esperança, né, para as pessoas, né, para aquelas pessoas que têm menor poder aquisitivo, pessoas que estão, de certa forma, ali, né, que mantêm algum tipo de convivência com a Ferroviária. Essa diretoria apoia, e vou dar um exemplo aqui que me ocorre no jogo contra o São Paulo, né, que era foi jogo que nós tivemos maior renda aí no Campeonato Paulista. Nós fizemos a doação, você vai se lembrar disso, foi feita até a entrega, acho que o Pips, não fala a memória, de um cheque, né, de 10% do valor da renda para uma das associações. E isso é frequente. Então, isso é característica da Ferroviária, e isso para o grupo, assim, é algo, uma satisfação enorme, né, que eu diria para você, é adimensional, né? Em relação à aproximação com a cidade, e aí eu também me penalizo em relação a isto, mas porque não pude, na verdade, ter, né, desenvolvido essa outra faceta que nós tínhamos definido, primeiro em função do próprio resultado, do descenso, né, que entendíamos que naquele momento eu acho que poderia até ser ruim, né, para todos, para a imagem do grupo, para a própria cidade. Mas nós estamos desenvolvendo projetos para isso. E vamos colocar agora, no segundo semestre, o projeto para a rua. Porque, para mim, e eu tenho um lema, né, a cidade se confunde com a ferroviária se confunde com a cidade. Eu percebo isso, né, e fiz alguns amigos aí na cidade, né, e tenho muito carinho por isso, e percebo isso nas pessoas. Então, esse segundo semestre, nós vamos dedicar boa parte aí das nossas ações, trazendo as pessoas de volta. Fazemos isso durante os jogos, vocês são sabedores, com relação à doação de ingressos, troca por alimentos, isso é muito frequente. Repito, eu não vi
né, ações desse tipo, mais de 30 anos de futebol, como é feito aí na Ferroviária. Muito bem, eu faço a pergunta final para você então, Elias. SAF é a solução para os problemas do futebol brasileiro? Pode ser uma solução ou de repente não será a solução? O que você pensa disso em se considerando que a Ferroviária, depois de SA, é SAF? Fantástica, como última pergunta, Zé Roberto. Foi lido o meu currículo aí, e isso é o que eu estou desenvolvendo, né, que a minha tese sobre SAF, né, que é aí no pós-doutorado. Eu acredito muito nesse processo de transformação do futebol brasileiro, mas eu acredito muito mais que ele só dará certo se nós tivermos a profissionalização do futebol anteriormente. O que significa profissionalização? Significa, por exemplo, você falar em fair play financeiro nos clubes. Significa falar em profissionalização da gestão, assim como é, né, dos jogadores nas 4 linhas. Significa você ter compliance, governança, exatamente o que nós vemos nas empresas, né, você trazer para o futebol. E isso nós temos visto. Claro que é um processo, e quando processo, né, vai demandar um tempo, como eu falei para vocês, na Europa, principalmente na Inglaterra, foi um processo muito duro. Na Espanha, né, Portugal, eu tive a oportunidade de estudar, de conviver e verificar isso localmente, né, presencialmente, trazendo um pouco desse conhecimento para cá. Então, eu não tenho dúvida nenhuma com relação a SAF, isso no futebol é a grande solução. Vamos ver casos ou outros, como estamos vendo aí, que podemos até retornar a essa associação, mas é um aprendizado. E esse aprendizado, né, ele vai passar necessariamente por uma consolidação, né, por alguns clubes. A Ferroviária, né, se nós lembrarmos, foi a primeira equipe no país a se transformar em SA lá em 2003. Né? Então, isso é fundamental. E agora a mudança para a SAF, assim como outros também. Mas é um processo que vai, sim, trazer benefícios para o futebol. Com essa vez, nós estamos falando de empresas. As melhores práticas, as metodologias, eu acredito muito nisso. E acredito muito na capacitação, né, dos gestores do futebol, que vão trazer as melhores práticas, o estado da arte para a gestão do futebol. É isso que eu acredito fielmente, senão realmente não estaria à frente de um projeto desse. Bem, Elias, a gente quer agradecer muito a você em nome dos campeões da bola, em nome da torcida da Ferroviária, né? Ouvindo você, a nossa audiência é realmente muito grande. Estava faltando, como falamos no início, esse contato mais profundo, né, mais detalhado do trabalho do comando administrativo da Ferroviária, passando pelo time de futebol, naturalmente com o torcedor da Ferroviária, angustiado, querendo saber essa informação, o pessoal está trabalhando, está vindo, o que é que está acontecendo? Então, por isso tudo e muito mais, a sua entrevista de hoje, que a gente tem certeza que não vai ser a primeira, não vai ser a última, foi a primeira, mas não vai ser a última, trouxe uma luz importante, trouxe mais tranquilidade e, sobretudo, trouxe mais confiança, até mesmo em relação ao jogo decisivo de sábado lá em Tubarão, Santa Catarina. Muito obrigado a você e a gente renova um convite que, na verdade, é permanente, né? Para que esses contatos sejam cada vez mais constantes, né? Para que a gente possa utilizar do prestígio da equipe dos campeões da bola para colocá-los, vocês, dirigentes da Ferroviária, em contato com a torcida, que é sempre o objetivo da nossa equipe e o objetivo do grupo também que administra a Ferroviária. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade que eu espero que seja muito breve. Roberto, eu na verdade que agradeço, né? Para mim foi uma honra poder participar do programa, falar com você, principalmente, né? Uma referência do futebol no estado há mais de 40 anos, com o Marquinhos, que está todo dia conosco ali na arena, o próprio Vaguinho, o Davi Surian. Eu gostaria de deixar aqui, né, um agradecimento especial aos colegas, né, da Ferroviária. E eu digo colegas porque nós somos reconhecidos lá como colegas. Lá eu sou mais um, né? Eu não me vejo, não me coloco, não me porto como o presidente, o diretor-presidente, e isso é muito nítido para todos os colegas. Então, sou mais um colega ali, um afiano. Aos amigos também, não vou nominar,
né, os amigos de Araraquara, porque senão estaria, né, aí cometendo algumas injustiças. Sem dúvida nenhuma, a confiança, né, do Juliano Bertolucci, que me convidou para esse projeto, juntamente com o Júlio Taran e o Felipe Bertolucci. E principalmente, né, meu agradecimento à minha família, né, minha esposa, Adriana, meu filho Caio, que, na verdade, são aí os grandes incentivadores dessa minha estada em Araraquara, à frente da ferroviária, que sofrem comigo, continuam sofrendo, mas que permitiram com que eu pudesse desenvolver o trabalho aí, sofrendo, à distância aqui. São aí os grandes amores da minha vida e a quem eu tudo faço. E termino aqui também com uma menção, né, de Guimarães Rosa, quando fala claramente, né, que o que a vida quer da gente é coragem. E é isso que nós temos que ter, coragem. E essa coragem que nós vamos, né, enfrentar o Ercílio Luz, tendo como principal objetivo a passagem para a próxima fase. Agradeço mais uma vez, estou à disposição de vocês o dia e horário que vocês quiserem, por telefone. Na minha próxima ida, né, deve ser entre 2 ou 3 semanas, em Araraquara, eu faço questão de estar presente, dar um abraço e conhecê-los pessoalmente. Muito obrigado, uma boa noite a todos, uma saudação especial aos afianos. Muito obrigado. Obrigado a Elias Barquete Albarello, que é vice-presidente do Conselho de Administração da Ferroviária. Uma entrevista muito importante, esclarecedora e que tinha que ser por aqui mesmo, né?